E aí, professor? O professor vai dar zap pra nós. WhatsApp. 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 E aí, Yeah, pessoal? everyone. WhatsApp. WhatsApp. So guys, how are you doing? How are you? You are good, you are bad, not bad. You can't complain. I'm not So bad. how are you? I'm not bad. I'm fine. Ah. I'm very I am fine. very I'm not good bad. and Yeah, okay. fine, Gostei do bad. time. I'm not bad. I am good. Enquanto, é uma boa resposta, tá? Very Quando a good. gente vai se cumprimentar, Fine. vou pegar a ideia do Timon, tá? Eu gosto muito de falar isso, nada mal. Not bad, tá? Nada mal. Só vou começar com a chamada e a gente vai fazer a correção da página 55, né? Teve uma atividade para casa. Você sabe qual foi que você deveria utilizar os Wait. nomes possessivos, tá bom? Why? Para construir as frases. A gente vai Did I send? conferir elas. Did I send it? I don't know. I think Oi, Timon. I Como é forgot. que Did I send it? Nem deixa eu te abrir na aventura. Pera. Pessoal, desliga o microfone, tá bom? O Caio, Gabriel, Timon, só para me ouvir o Timon. Timon, Como é fiz em inglês? Tipo, fiz. Fiz. De fiz. peraí, fala, eu não ouvi. Como? Como é fiz em inglês? De fazer. Ah, de fazer, é do, é o verbo do, tá bom? O verbo do é o verbo fazer. E no passado, ó, vou até colocar aqui, ó. Activity. E did, no caso, é fiz. Did é fiz, assim, ó. Certo? Então você vai falar assim, ô, Taina, I did the activity. Eu fiz a atividade. Legal. A gente tem que Então, pessoal, vamos lá. corrigir a 2. A 2 também. No caso, a gente vai ter as duas, tá? A 3, com as frases que vocês fizeram, que eu vou querer que vocês compartilhem no chat, tá? Para que dê uma olhada. E a 2 a gente passa aqui, tá bom? Que no caso da 2, a gente viu aula passada que era a mesma ideia da 1. Você deveria escolher entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Página 55, ô Caio. Certo? Então vamos lá, vamos só ler a questão e vamos corrigir. A 2 diz o seguinte, ó. Put the corresponding pronoun, ou seja, ponha os pronomes correspondentes, tá? Nesse primeiro caso, a gente até, eu comentei ele no começo, a frase está assim, ó. I'm riding my bike. Eu estou, caso, pedalando a minha bicicleta. The bike is... Eu não tô Exato. achando isso, professor. The bike is mine. Eu tô na 2 da 55, ô Caio. Ah, tá na 54. Ah, mas eu tô na 55. Justamente porque a resposta é o seguinte, ó. A bicicleta é minha. Professor, The bike is no mine. livro do Senhor é 55, só que no nosso é 54. Não, é 55. É 55. 55 também. Ela tá errada mesmo. E não tá. Mas cara, presta atenção que é, tá? Vamos lá. Aqui, ó, A B. prof, tá na 54, ó. Ó, tá vendo? Não é essa, Caio. É da 54, página seguinte mesmo. Eu vi, Caio. É da 55. É a 2 da 55. Que foi a que ficou pra casa. Gente, Jesus. Pronto, vamos lá. A letra B. Achei agora. Ah, achou? A letra B diz o seguinte, ó. The rings belongs to Lucy. Os anéis, vamos dizer assim, pertencem a Lucy. They are, ou seja, a intenção é dizer Mine. eles são dela, né? Bem, Timer. Dela. Voltei, né? O professor corrigiu essa. O professor só não corrigiu a C e nem a D Acertei nem a S. A, Uhum. A a gente vai D, fazendo junto, a não tem problema. C, a D, a V. Pô, a gente começou, eu deixei o resto para vocês fazerem em casa, verdade. Pois A é. C diz o seguinte, ó. There is a book on your desk. Ou seja, há um livro na Is it sua yours? mesa, tá? Yours. Is it yours? Yours? Não sei falar inglês. O Damili é a 55, tá, Damili? English, it's easy. 55 é a questão 2. A gente vai para a letra D agora, na correção. Alright. Vamos para D. A D também é super simples, diz assim, ó. We have a computer. Nós temos um computador. The computer is... Exato, o computador é nosso. Ours. Então seria ours, tá bom? Ours. Lembra, ô Caio, nada de our. Professor, tô colocando no chat. Professor, Oi, professor. pode perguntar, Caio. Não. Não, eu falei uma pergunta muito estúpida. Pode Assim, falar. ó, de novo.
Detalhe na pronúncia, tá? Nada de... Quando a gente tá colocando uma frase, a gente não fala our com a palavra toda, a gente fala ours, tá bom? É como se a gente cortasse Hour o primeiro é hora, né, Hours. professor? É, Hour Isso. é hora. Isso. No caso, mas se você estivesse pronunciando a palavra hours, assim, sozinha, tem a mesma pronúncia de horas, mas na frase, num contexto, a pronúncia é hour, tá bom? Só o hour. No caso aí, porque tem S, fica hours. Mas é isso aí, vamos para a letra E. É. Diz assim, ó. That money belongs to him. Esse dinheiro pertence a ele. It's his. Muito bem. Ele é dele, no caso. Não é ele. E o professor rim é. Você colocou hers por quê, Professor Caio? disse. No caso, eu tô falando dele. Então, no caso, o dinheiro é dele. Dele, no caso, é homem. E a gente usa his para homem, tá? Não confunde, ô Caio. Colocou hers. Ele é pra mulher, né? Isso, hers é pra mulher, tá? Pensava que era pra homem e mulher. Não. Nossa. É porque ele confundiu com o normal, que é só rir. Acho que é isso. Isso, mas é só você prestar atenção que parece. Ó, Não his parece foi, com não he. foi por essa Ó. que já disse, não foi. He parece com his. Então, você pode usar isso aí de base, tá bom? Pronto, Não vamos pra foi letra... isso, professor, foi outra coisa. Não, tranquilo, Troquei tranquilo. as palavras. Tudo bem. Vamos lá. Vamos para a letra F. Diz assim, ó. This garden belongs to them. Tá? Esse jardim pertence a eles. Ele é vem deles, né? Theirs. A F é Oxe, eu errei. theirs. Por quê? Por que eu sei que é theirs, pessoal? Porque a frase diz assim, ó. Esse jardim pertence a eles. Esse them quer dizer eles. Eu poderia até explicar isso aqui um pouquinho para vocês, verdade, para vocês se situarem melhor. No caso, no livro não tem essa explicação, mas eu posso dar para vocês. Esse livro é tudo a parte. Eu Significa eles. não li Professor, direito. professor, só uma pergunta. Nós vimos agora que tem him e them. Não sei a pronúncia certa, mas são duas palavras. Elas fazem parte de outro grupo sim? Sim, elas fazem Nós parte temos, do... por exemplo, os pronomes possessivos, existe um outro grupo no qual eles estão presentes. Sim, no caso, essas palavras eles pertencem a um outro tipo de pronome pessoal, tá? Eu vou colocar isso aqui na tela para todo mundo ver, tá bom? Que acho que explicando assim, com todo mundo vendo, fica melhor. Inclusive, você falou muito bem, a gente tem duas... Assim, quando a gente está falando em inglês de pronome, vou até colocar aqui bem, de forma bem geral, tá? Pra gente... Só me confirme se vocês estão vendo. Tá tudo ok, né? Estamos Tá vendo. tudo ok. Pronto, quando a gente Isso está vai falando em inglês, botar lá pra gente anotar? Não. Ou tem que ver por curiosidade? eu posso colocar no Google Sala de Aula depois, sem problema. Ó, quando a gente está falando em inglês de pronomes, a gente tem duas grandes categorias. A gente tem os personal. Mano, eu tô confundindo muitas coisas. E a gente tem os possessive. Que é o que a gente tá Pronome pessoal é pronome pessoal, né, professor? Possessivo. Exato. Isso aqui, pronto, o que eu gosto de explicar para vocês? Por quê? Porque na atividade o livro fez questão de colocar para a gente misturar pronome pessoal com pronome possessivo. Esse daqui, que é o último que a gente está estudando, ele é mais fácil de a gente entender, porque o pronome possessivo ele serve para indicar posse. Então, esse pronome possessivo é aquele que a gente estudou. Isso, posse. Tá? É o que é o meu, teu, dele, dela, nosso. Certo? Possessive pronoun. O nome já está dizendo. Pronome possessivo, tá? Isso aqui que a gente estava estudando, tá? O que acontece é porque ele misturou com esse daqui, ó. Personal pronouns, que existem dois. Os que a gente chama de subject, que é sujeito, e a gente chama de object. Parece difícil, mas é mais fácil do que parece, tá, pessoal? A gente chama de objeto. Detalhe, os pronomes sujeito é aqueles que a gente estuda a vida inteira no colégio, que a gente cansa de estudar. É o I, you, he, she, it, we. Vou colocar we, já coloquei we. O you que ele se repete. We are young. They, tá? Esses aqui são os pronomes que a gente sempre estuda. Essa categoria aqui a gente chama de sujeito. Vou até colocar aqui, ó. Subject, né? São os pronomes sujeito. E a gente tem uma outra categoria que a tradução, em tese, é a mesma, tá? Vou até colocar aqui para vocês. É o que a gente chama de object, tá bom? E o que acontece? Quais são os objects? Eles são o me. Professor, são os pronomes objetivos? You. São os pronomes A objetivos. gente chama
Ó, a gente chama de pronome objeto mesmo, tá bom? Ou Caio, ou Taimon, pronome objeto. We, you, O you, é you, fica you mesmo. we, He, tem we, he fica him. tem Aí vocês estão reconhecendo. Ô, Caio, um instante, Caio, o microfone, por favor, tá? Porque eu acho que fica dando interferência. Quem tá ouvindo do outro lado não tá entendendo nem minha voz nem a tua. As duas estão se batendo, tá bom? É tanto que esse daqui a gente acabou de ver na atividade, ó, né? O him. Por exemplo, she, ele fica assim, ó. Ele vai variar um pouquinho. Geralmente a gente fala her, tá? Ele tem outras formas também, mas vamos ficar com esse daqui. O it, ele fica do mesmo jeito. Ele fica it mesmo. O we, ele fica us. Isso aqui a gente também viu na atividade. O you, ele continua you. Ele não... Professor, us eu conheço. Pronto, a gente viu esse. O us significa nós. Isso. E a gente acabou de perceber esse daqui, them, tá? Em tese, pessoal, eu diria que eles aqui são a mesma coisa. Em tese, essa aqui é a primeira pessoa, isso aqui também é a primeira pessoa. Esse daqui é a segunda pessoa, isso aqui também. Em tese é a mesma coisa. Como é que eu sei quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? É muito simples, pessoal. Quando eu tenho um verbo, vamos pegar aqui um verbo. Vou pegar aqui o verbo amar, tá bom? Love, que é o verbo amar, tá bom? Se eu vou fazer uma frase assim, ó. Eu amo eles. Pronto. Quando a gente vai colocar antes do verbo, a gente usa esse daqui, ó, o subject. Então vai ficar eu amo eles, né? Eu amo, I love. E o eles, como é eles depois do verbo, que são os objects? É them. A gente jamais poderia escrever assim, ó, I love they. Eu amo eles. A gente tem que escrever eu amo eles, assim. I love them. Qual foi a única coisa que eu fiz, pessoal? Quando eu estou falando depois do verbo, eu vou usar essa segunda coluna aqui. Simplesmente assim. Antes do verbo é essa, depois do verbo é aquela. É por isso que nessas frases a gente tem muito essa segunda coluna. Porque é como se a ação estivesse se referindo a eles. Entendeu? Então, é super simples. Vamos supor que eu vou escrever assim, ó. Ela ama ele. She loves ele. Aí a gente vai lá na tabelinha. O ele é esse aqui, né? He. Só que quando o ele está depois do verbo, ele fica him. Então, ela ama ele. She loves him. E não she loves he. Então quer dizer que esses pronomes objetos são usados... Professor. Não, calma. Professor. Caio. Espera, Caio. Eu vou te deixar falar. Primeiro o Taimon, depois o Caio. Vai lá, ô Taimon. Então quer dizer que os pronomes objetos são usados depois do substantivo? Como, por Depois exemplo, o exemplo do seu Deus, she loves him. Seria ela ama ele, aliás. Isso. Como se fosse assim, tá? Ser she loves he. Não poderia ser assim. Né? Não pode. Tá? É por isso que se você for olhar nessas questões, se você pode até olhar, vamos dar uma olhadinha nas questões. A gente tem, por exemplo, uma letra que apareceu isso, foi a letra E. A letra E tem a seguinte frase, vou até copiar aqui para a gente ir vendo junto. Professor, A próxima é escrita assim, ó. pode falar agora a minha pergunta? Pronto, pode sim. Professor, existe a palavra ten com M ou é com N? Existem as duas. As duas. Tá? Mas significam coisas completamente diferentes, Caio. Eu vou já te responder. Mas é relevante, tá? Mas já eu te respondo. Mas, ó, vamos pegar aqui a letra E. A letra E tá escrita assim, ó. That money belongs to him. A gente traduz assim, ó. Esse... Lembra lá quando a gente estudou os nossos... como é as palavras demonstrativas? O that é esse, né? Ou aquele, pode ser aquele também. Esse dinheiro, vamos traduzindo aqui, ó. Esse dinheiro pertence, né? Porque belongs vai pertencer, pertence a ele. Esse ele é esse him. E por que eu coloquei him e não he? Porque se você for observar, qual é o verbo aqui da frase? É o belongs, que é o verbo pertencer. Depois do verbo, a gente não usa aquela primeira coluna, a gente usa sempre a segunda. É por isso que nessa questão tá that money belongs to him e não that money belongs to he. É simplesmente isso. O he, a segunda coluna utilizada. Desculpe, a segunda coluna utilizada depois do substantivo ou depois do verbo? Depois do verbo, tá? Do verbo. Eu confundi que eu havia dito substantivo, mas ele é usado depois do verbo. Isso, depois do verbo, tá bom? Por exemplo, ali porque I love refere a verbo, que é
amo, de amar, né? Exato. Então é simplesmente isso, tá? Isso explica por que tem essas palavrinhas aqui, tá? Pelo menos nesse sentido, eu acho que vocês não confundem mais. Vocês entenderam, né? Só me confirmar aí no chat se vocês entenderam bem. Entendemos. Pronto, show. A partir de agora vocês já sabem. Deixa eu apagar aqui, né? Vou deixar aqui só o essencial pra gente entender. Agora vamos para 3. Pronto, vamos para 3, né? Posso ler minha 3 primeiro, professor? Sim, tá? Deixa eu só colocar aqui. Vamos para 3. A 3 diz o seguinte, ó. Pick some colleagues and their things to practice the possessive in class. Ou seja, escolha, né, alguns colegas e as coisas deles para praticar os possessivos em sala, tá? Então, basicamente, qual é a ideia? Você deveria fazer perguntas, de preferência para os seus colegas de sala, sobre coisas que eles têm. E você vai construir a frase. Tal coisa é dele, ou tal coisa é nossa, tal coisa é minha. Eu fiz como afirmações. Sem problema, sem problema. É que são afirmações. Posso dar exemplo? Eu fiz 3. Professor, tá aí minha 3, ó. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Quem for colocando no chat, depois eu vou lendo. Tá, vai lá, Taimon. Como foi com a sua? Coloquei eu falo assim, the toys are from Gabriel and Letícia. These toys are theirs. Uhum. B, the pen belongs to Pedro. This pen is his. Uhum. C, that eraser belongs to Mayane. This eraser is hers. Hers, aliás. Uhum. Hers, is hers, né? Você colocou com S, né, Taimon? Nessa última Professor, frase. Foi com Na última her. frase. Você colocou her ou hers? Foi com Sim, her, sim. Então, professor. pronto, então tá ok. Eu falei errado, confundi, mas é her. É porque eu ouvi her, mas se você escreveu certo, tá tudo ok. Pronto, Maiane, deixa eu ver o teu, Maiane. Certíssimo. This pen is hers. Essa caneta é dela, muito bem. This book is his. Ótimo também. Alguém mais quer colocar no chat como foi que você fez? Se alguém quiser, tá, eu vou dar uma olhadinha. Mas tudo bem, tá? Tá, o Taimon, Maiane, ficou ótimo. Pronto, aqui a gente tem, pessoal, esse tópico de plus aqui, tá? Pra gente fazer. Queria só fazer uma pergunta sobre esse conteúdo de possessivos. Alguma dúvida? Alguma coisa que você queira perguntar antes de a gente entrar no plus? Não, senhor. É só pra cá, recapitular, eles Não. são utilizados depois de... eu botei a minha coisa no chat, professor. Tá. Tudo bem, ô Caio, certíssimo, né? The pencil is hers. Certíssimo. Pronto, vai lá, Taimon. Só recapitulando, eles são usados depois do substantivo. Também refiro aos pronomes possessivos. Exatamente. Essa é a distinção que você sempre tem que manter na sua cabeça. Os adjetivos possessivos, eles estão sempre coladinhos... Opa, ia caindo. Eles estão sempre coladinhos no substantivo. Já os pronomes possessivos, que são esses que a gente está vendo nesse capítulo, eles estão distantes do substantivo. Eles não estão coladinhos no substantivo. Essa é a distinção principal, tá? Quando você vai usar um e quando você vai usar o outro. Então, em relação a isso, eu acho que vocês já vão estar sabendo da prova. Se cair uma prova, sim, se você tiver isso na sua mente, você consegue fazer, tá? Pois vamos lá. Esse plus, pessoal, diz o seguinte. Aqui a gente... Professor, eu botei minha resposta no chat. Eu vi, eu já comentei, Caio. Ela tá certa. Ô, Depende. professor, Oi. sabe naquela coisa lá da Plus? Na 1? A primeira tem um erro. Por quê? Se você... A cat climb tree não faz sentido quando você bota a resposta, né? Faz sentido sim. Faz sentido sim. A cat can climb tree. Não tem que botar um A? Tipo assim, ó. Não. Eu vou chegar lá. Tá, Caio, mas não tá errado não. Tá assim mesmo, tá? Sim, Clara. É isso aí, Clara. Certíssimo. O plus é o mais. Mas né? não seria melhor assim? Não necessariamente, Caio. Vamos lá, vamos fazer. Eu vou chegar lá, tá na letra A. Mas esse plus, ele começa definindo assim, ó. To express abilities, we use can ou can't. Eu vou colocar isso aqui na tela também. A gente vai trabalhar agora com duas palavras. Acho que seria explicou pra gente que can é tipo posso e can't é não posso.
Isso, eu já tinha realmente comentado isso aqui para vocês. A gente vai usar, a gente vai aprender sobre o uso dessas duas palavras. Eles têm outras utilidades também, tá? Mas, no geral, a gente define o verbo can como o verbo poder ou verbo conseguir. Então, toda vez que a gente vai expressar uma habilidade, a gente usa a palavra can. Por exemplo, até o livro está ajudando a gente com o seguinte exemplo. Eu vou pegar o exemplo do livro. Judy can play the violin. A Judy consegue, né? Ou pode, ou consegue, você traduz como você quiser, tá bom? Judy pode ou consegue tocar um violino. Você percebe que, nesse caso, o verbo poder está bem aqui, ó. Esse can. Tá? Agora, se eu quisesse dizer a forma negativa, tal pessoa não consegue. Eu vou de novo pegar aqui o exemplo do livro que ele tá dando pra gente. Você vai escrever assim, ó. Can't climb up a tree. Tá? Ou seja, João não consegue, não pode ou não consegue escalar, ou melhor, subir numa árvore. Tá? Então, a distinção ela é super simples assim. Afirmativa, can't. Negativa, can't. Mas detalhe, pessoal. Esse can't, ele pode ser escrito de outras formas também. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Esse can't pode ser escrito separado, assim. Ele também pode ser escrito assim, ó. Can't, se eu não me engano, é da forma negativa, alguma coisa, eu não sei. Isso, o can't é a forma negativa, é uma forma de negar. Eu posso até colocar aqui em cima também para ajudar, ó. Vou deixar aqui nessa parte de cima. Can é poder ou conseguir, e can't é não poder ou não conseguir. Não poder barra não conseguir. Pronto, basicamente assim, tá? Mas olha, eu queria só chamar a atenção para a escrita, tá? Aqui no livro tá mostrando pra gente só esse can't, escrito dessa forma, mas você pode encontrar assim, ó, separado. É como se isso aqui fosse uma contração, tá bom? Então, mas você pode assim, ó, escrever assim e assim também. Só que tem só uma observação, tá? Essa última aqui, essa última maneira de escrever, ela é um pouquinho informal, tá bom? Você geralmente vai ver isso em mensagem de texto, você pode encontrar isso num texto, num comentário aleatório aí no YouTube, você vai encontrar isso aqui, ó. Mas o mais comum mesmo, o mais formal, é esse separado ou esse primeiro aqui. Pronto. E aqui a gente também tem, o livro aqui está dizendo pra gente como que a gente faz a forma interrogativa. Aqui o detalhe, ele é importante, tá? Esse verbo can, ele vem pro começo da frase para fazer a interrogativa. Quando eu faço a pergunta, você consegue pintar? Se você parar para pensar, eu vou escrever as duas para facilitar para vocês. Eu vou escrever a afirmativa e logo abaixo eu vou escrever a interrogativa para vocês verem o que mudou. A afirmativa seria assim, ó. You can paint. A gente traduz como você pode pintar ou você consegue pintar. Tanto faz. Essa daqui é simplesmente a pergunta. Você consegue ou pode? Você pode pintar? Em inglês, é o detalhe. A gente viu muito no final do capítulo passado que em inglês a gente usa muito a palavra do e a palavra does para fazer perguntas. Exceto quando a gente encontra a palavra can. Não só a palavra can, mas a gente vai estudar mais para frente, lá no 9º ano, tá bom? Vai demorar um pouquinho. Algumas palavras que para você fazer uma pergunta, é elas que você vai colocar no começo da frase. E uma delas é o can, tá bom? Então, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente pega o can e coloca ele no começo da frase. Então, you can paint, você pode pintar. Can you paint? Agora é a pergunta. Você pode pintar? Certo? Então, a interrogativa... Quer dizer que, tipo, o can é usado para afirmação, e quando ele está afirmando alguma coisa, ele vem depois do you. E quando ele quer perguntar, quando é uma interrogação, uma pergunta, ele vem antes do you. Exato. E não necessariamente precisa ser o you. Isso, ele funciona. Eu poderia até dizer isso aí. Ele funciona como se fosse o verbo to be para fazer uma pergunta. Inclusive, o pronome não necessariamente precisa ser o you. Eu poderia colocar assim, ó. She can sing. Ela consegue cantar. Ou ela pode cantar, né? Agora, se eu quiser transformar isso aqui em pergunta, eu quero dizer o seguinte, ó. Ela pode cantar? O que é que eu faço? Coloco o can antes. E boto a interrogação. Can she sing? Ela pode cantar? Ela consegue cantar? Simplesmente isso. Eu tirei o can de depois do pronome e coloquei o can antes do pronome. Certo?
É basicamente sobre gramática do can que vocês precisam saber agora. É basicamente isso, né? Recapitulando. O can é o verbo poder ou conseguir. Ele pode ser escrito can't, mas aí o significado é negativo, de não poder ou de não conseguir. Aqui a afirmativa, a negativa, né? O Jude pode tocar violino. Na negativa, João não pode escalar uma árvore. E na interrogativa, você coloca o can antes do pronome. Na interrogativa, isso, professor, isso quando for o can't, nós sabemos que, por exemplo, o can't, ele é a mesma coisa do can, ele é usado depois do pronome. É assim, né? Ele vem depois do pronome. Mas aí quando é interrogativo, ele fica, por exemplo, você não pode cantar, fica ele tipo, can't she sing? Ótima pergunta. Tem duas formas, o Taimon. Existe uma forma gramaticalmente correta e outra que não é tão correta, mas também é usada. Eu vou colocar as duas. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou pegar essa mesma frase. Ó, she can sing, só que eu vou colocar na forma negativa. Não. She can't sing. Eu tô aqui afirmando, tá bom? Quer dizer, desculpa, eu tô negando. Ela não consegue ou ela não pode cantar. E agora imagina que eu quero transformar isso daqui numa pergunta. Eu quero dizer o seguinte, ó. Ela não consegue cantar? O que é que eu faço? Eu vou arrastar o can't inteiro pro começo. Can't she sing? Ela não pode cantar? Ou seja, eu peguei o can't todinho, tá? Eu não peguei o can e deixei o not. Eu peguei ele todinho e coloquei ele todinho no começo da frase. Então aqui ficou sempre... Eu posso até colocar aqui a tradução ao lado, para ajudar. Ela não consegue, vamos traduzir assim, não consegue cantar. E a de baixo é a pergunta, né? Ela Depois bota no... cantar? No Google Sala de Aula, eu vou colocar. Pode ficar tranquilo, eu coloco, tá bom? Tá bom. Então, isso é a mesma regra do can. A única mudança aqui é da forma negativa. Entre aspas, né? Negativo e interrogativo. Isso. Tiago 3 é a Maria Luísa, certo? É Maria Luísa? Maria Luísa. Pronto, Maria Luísa. Vai ficar no Google Sala de Aula, então você vai conseguir copiar, tá? Então, às vezes, é o mais importante a sua atenção em observar, tá? E depois você pode copiar no seu caderno. Que isso aqui vai estar disponível. O senhor disse que tem uma forma mais ou menos, entre aspas, incorreta, na verdade. Como é, então? Pronto, eu vou explicar agora. Existe uma tendência de fazer o seguinte. Eu vou de novo pegar a mesma frase. Eu vou reescrever, só que eu vou escrever separado, tá? Eu não vou contrair, eu vou deixar separado mesmo. She can't sing. Ela não pode cantar. É a mesma coisa disso daqui, ó. A diferença é que eu optei por escrever separado, tá? Muitas vezes acontece o seguinte. Quando eles vão transformar isso aqui em pergunta, alguns têm a mania de pegar só o can e deixar o not. E acaba ficando assim, ó. Can she not sing? A tradução vai ser a mesma. Vou até copiar e colar, ó. A tradução vai ser a mesma. Ela não consegue cantar, só que o que é que a gente observa? Eu acabei arrastando só o can e deixando o not ali. Isso aqui, pessoal, não está 100% gramaticalmente correto, tá bom? Mas é bom você saber porque eles vão falar, você pode ler isso aqui num texto, você pode encontrar isso aqui na internet, tá bom? Então é bom saber, tá bom? De toda forma. Ô, Ana Luísa, eu vou deixar isso aqui no Google Sala de Aula para você passar limpo depois, tá? São as observações da aula, quer dizer, as anotações da aula, no caso. Certo? Então, é bom que se copie, porque você vai ter registrado no seu caderno. A menos que você possa abrir esse arquivo a hora que você quiser. Porque imagina, eu sempre digo isso aqui, pessoal. Essas anotações que eu vou colocando aqui no quadro, ela é como se fosse o que eu estivesse fazendo em sala no quadro. Tá bom? É como se fosse o conteúdo normal. Só que eu estou explicando por essa tela branca aqui. Certo? Dá na mesma coisa. E é bom que você copie. Mas então, Taimon, e aí? E os demais? Vocês entenderam a ideia? Como é que a gente usa o can? O que é que ele quer dizer? Sim, ele é de pode ou consegue. O can't é de não pode ou não consegue. A gente já viu, se não me engano, no conteúdo passado. Sim, eu abri um espacinho para comentar um pouquinho sobre isso, né? De fato. Professor, Oi.
Às vezes, na aula de álgebra, a gente não copia, às vezes a gente só tira um print. Mas eu acho assim, geralmente eu copio, porque eu tô no computador, né? Não sei como dar print, e eu não gosto de colher atividade. pois é, às vezes o problema de você tirar print é porque tem aluno que não copia. Tira print e deixa na galeria. Não adianta de nada. É bom ter no caderno porque você vai usar para estudar, entendeu? Então, eu prefiro que você copie no seu caderno em vez de tirar print. Por isso que eu pego o arquivo e deixo ele salvo para vocês passarem a limpo. Que eu acho que se você for esperar copiar print, tem gente que não copia. Vamos lá, pessoal, tá? Vamos responder, tá bom? A gente tá no plus ainda, tá certo? Aqui é uma questão super simples, é de completar com can ou can't, com o que a gente acha, tá? A questão 1 diz o seguinte: fill up these abilities, ou seja, preencha essas habilidades. Por exemplo, a cat, tracinho, a climb tree. Eu vou até colocando aqui também, para vocês ficarem vendo a resolução junto comigo. Estou na 1, vamos para a letra A agora. Está se apagando. Daqui a pouco acaba a aula, só porque a aula é boa. Vamos lá. Mas dá pra fazer as duas, né? A gente continua em outra aula, não tem problema não. Tá? Então vamos lá. A primeira fala assim, ó, a cat, alguma coisa, climb a tree. Qual é a intenção? Ou você vai dizer, um gato pode escalar, ou subir, porque o verbo climb é subir, tá bom? Pode subir uma árvore, ou ele não pode. Em relação aos gatos, vocês acham que eles são capazes de subir uma árvore ou não? Sim. Sim. Melhor animal para subir árvore. Então a gente diz que o gato pode, ou ele consegue, escalar uma árvore. A cat can climb tree. E aqui vem a questão que o Caio falou. Professor, mas não era para estar a tree? O Caio, espero que você esteja prestando atenção. Tanto faz, cara. Quando a gente está usando o verbo climb, escalar, ele às vezes... sim. Ele nem necessariamente precisa de um artigo bem aqui. É tanto que se eu for colocar o seguinte, ó, pegar a seguinte frase. Escalar uma montanha. Climb. Assim, ó, climb. Você pode tanto escrever assim. Climb a mountain. Ou você pode escrever assim, ó. Climb. Certo? Entendeu, Caio? As duas formas, tá certo? Legal. Enfim, e sobre a pronúncia. Você me fez lembrar da pronúncia. Essa palavra, ela é um pouquinho curiosa, tá bom? Porque ela tem uma pronúncia bem esquisita, tá? Geralmente, americano, ele tende a pronunciar mal-in. Eles não pronunciam o T, é como se fosse mal-in. Mountain Dew. Isso. Mountain É muito Dew. estranho. Isso é muito estranho. É tipo mountain. Esse povo inventa cada coisa. Pois é. Agora, se você gostar de um inglês europeu, eles falam mountain mesmo, tá? Mountain. O professor sabe aquele tipo de free americano, Mountain Dew? Tem um jogo americano, é verdade. Mountain Hills. Você pode pronunciar daquele Mountain Hills ou Mountain Hills. Não é a mesma coisa. Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain, é tipo um tan, tá bom? Mountain Hills. Vamos continuar. Vamos para a letra B agora. A letra B diz o seguinte, ó. A bear, que no caso é um urso, né? A bear, alguma coisa, swim in the sea. Que é o quê? Nadar no mar. E aí? No mar. Ele consegue ou não? Não pode. Não. Qual é o animal, professor? Urso. Não. Pera, o urso sabe nadar. Não. Sabe sim, pessoal. A bear can. Olha, eu sabia, velho. Urso polar. Não só o urso polar. Urso negro também. Eles moram perto da água. E até o urso normal, eles caçam peixe pulando dentro da água. Porque o urso come peixe também. Então, O peixe mora na areia. Então, sim, pessoal. A bear can swim in the sea. Desculpa, a bear não, a bear, tá bom? Desculpa, a pronúncia é bear. Tá? Eu falei bear, sem querer. A pronúncia é bear. Então, essa é a B, tá bom? Eu tava certo, me induziram a resposta errada. Vamos lá, a próxima a gente tem o seguinte, ó. A cow, o que seria uma cow? A vaca. Isso, olha aí. É tanto que daí que vem a palavra cowboy, né?
Vocês sabem. A gente sabe. Cowboy. Alguma coisa. Essa daqui tá esquisita, peraí. Vai, fala. A cow, tracinho. Professor, então cowboy é homem-vaca? É o homem das vacas. É mais ou menos assim. Nossa. Nossa, estragaram a minha infância. Quando eu tinha 4 anos, eu queria ser um cowboy. Vamos ter mais. Então, pessoal, vamos lá. O Gabriel volta aqui pra aula. Maiane também. Ó, a frase é a seguinte. A cow, tracinho, drink Coke. Pessoal, vocês sabem o que é Coke? E sabe, consegue... Não, Coke é cozinhar? Drink é beber? Cozinhar comida, alguma Isso. coisa assim. Drink é beber e Coke é Coca-Cola, pessoal. Nossa. Mano, eu sabia, tinha me esquecido. Então, e aí? A drink Sanches. Não, mentira, falciano. can't, pessoal. A cow can't drink Coke. Ela não bebe nem o próprio leite, quem dirá Coca-Cola. Ela não vai tomar Coca-Cola, né? Tudo bem, pessoal. Detalhe, assim, presta atenção. Se fosse Gabriel, uma vaca- microfone. Gabriel, por favor, microfone. Pronto, tá? Eu queria só dar uma dica de pronúncia para vocês, tá? Essa palavra aqui, ó, can't, ela tem duas pronúncias, tá? Eu sempre gosto de falar as pronúncias para vocês. Se você gosta de inglês americano, a pronúncia é can't mesmo, can't. Se você gosta de inglês, digamos, inglês europeu, eles falam can't, tá bom? Como se fosse um O mesmo, can't, tá? É a mesma coisa. Então, tanto faz você dizer a cow can drink a Coke, ou você dizer a cow can't drink Coke, certo? Tanto faz. Às vezes eu prefiro falar can't, às vezes. Sei por quê? Porque diferencia mais. Porque se você parar para pensar, a palavra can e a palavra can't, elas são uma pronúncia muito parecida. Can't, can't. E às vezes numa fala rápida, às vezes você nem percebe se a pessoa está falando can ou can't. Eu gosto de falar can't porque fica bem diferenciado, tá? Can e can't. Dá para perceber se é negativo ou afirmativo. Por isso que eu prefiro, certo? Mas é de você, tá? Professor, Hawk é gavião, né, professor? Hawk. Ah, honk, isso. No caso, eu acho que é águia. Faltando um minutinho. É águia. Águia. Se eu não me engano, é águia, tá bom? Acho que é falcão. Gavião provavelmente assim. Não? Acho que é falcão. Ó, você pode até pesquisar depois, porque a gente tem em inglês a palavra eagle também, tá? Eu sempre lembro do nome Tony Hawk. É águia. Pronto, vamos lá. A gente só tem mais duas, tá? A gente só tem mais duas. Vamos terminar essas duas, tá? Dá certo. Se der mais um minutinho de intervalo pra nós, tá perfeito. Ah, tá. Então vocês querem pro intervalo, né? Exato. A gente verdade. quer fazer nossos intervalos, nossas coisas. Pessoal, então é o seguinte. A continuação dessa tarefa fica pra casa, tá bom? A D, quer dizer que a D que não tem D, mas é como se fosse a D. O professor disse que nós não podíamos fazer isso só na aula passada, tinha que fazer com o senhor. Então. Pronto, mas agora vocês já sabem, vocês aprenderam. Professor, esse quadrinho plus, tá escrito? Aham. Tá bom. Professor, a gente tem que fazer a 2 também. Ó, não, só um. Vamos só terminar um, tá bom? Terminei só um. Maria. Um só é 2 palavras. A gente tem que... Nós façamos a 2. Agora sim, vocês estão reclamando, você vai fazer a 1 e a 2, tá? Aí na próxima aula a gente Não, continua. mas você tem que explicar 2. É a mesma coisa, pessoal. É o uso do que você vai ver pelo contexto qual que se encaixa melhor. Se é o can, é o can't ou é a forma interrogativa. Muito obrigada, Maiane. Sim, foi ótimo. Pessoal. Valeu. Até a próxima aula, tá? Saudade. Bye, bye. Com Deus, até amanhã.